Há 4 semanas, o MGR exibe uma série de reportagens sobre sustentabilidade. Nós já falamos sobre a água, o lixo, as novas fontes de energia. Hoje, o assunto é mobilidade. Minas tem a maior malha viária do Brasil. Se deslocar sem poluir tanto é um desafio. Será que o caminho são os carros elétricos ou os veículos híbridos? O repórter Gabriel Rodrigues e o cinegrafista Antônio Charles mostram agora pra gente. Quem nunca ficou estressadíssimo ao se ver preso em um congestionamento daqueles que buzine primeiro? Mas o barulho caótico do trânsito não é o principal vilão. Bem fraquinha ou vigorosa é essa fumaça aí, o grande perigo. A lista de poluentes que sai daqui é grande. O monóxido de carbono em locais fechados ele pode causar asfixia, ele pode causar mal-estar, tonteiras. E o CO2 também é prejudicial aos nossos pulmões. Além disso, a gente tem também os óxidos de enxofre. Os óxidos de enxofre também são causadores de ressecamento das vias nasais, das vias respiratórias, né? Se fosse só um carrinho ou outro no mundo, mas não é. Você sabe quantos automóveis existem no planeta? De acordo com um levantamento mais recente realizado em 2022, somando apenas os automóveis comerciais e os veículos pesados, esse número passa de 1 bilhão. E olha que a gente nem está falando das motocicletas, nem dos veículos utilizados no setor de obra, nem pela indústria. Agora imagine só a poluição emitida por cada um deles somada. À medida que a gente olha para o planeta como um todo, o problema só aumenta. Isso porque a camada de ozônio, que dentre outras coisas tem a função de proteger a Terra, realizando a filtragem dos raios solares, é perfurada pelos gases poluentes e fica cheia de buracos. As consequências dessa destruição são muitas. A principal delas é a intensificação do efeito estufa. Se a gente não mitigar o CO2, nós vamos sair de 50 gigatoneladas de emissão de CO2 agora para triplicar esse número em 2100. Ao triplicar esse número em 2100, a gente aumenta a temperatura média na superfície da Terra e nós vamos criar na região do Equador uma temperatura que vai deixar aquela região inabitável. A gente precisa do CO2 para fazer a termorregulação, mas em excesso a gente tem a subida da temperatura e a gente sofre bastante com isso. Além disso, a gente tem também esses óxidos que são de características ácidas, né? Alguns deles. Isso pode promover a acidificação das chuvas e, com isso, os cursos d'água, né, vão ser prejudicados, o abastecimento doméstico também pode ser prejudicado, os mananciais vão sofrer bastante, os solos também sofrem acidificação excessiva, as lavouras, os plantios. Em outras palavras, podem faltar água e comida em um futuro não tão distante assim. Segundo especialistas, a mobilidade urbana é responsável por uma parte significativa da emissão de poluentes que podem resultar nesse cenário catastrófico. No Brasil, os combustíveis fósseis correspondem a 72% da demanda de energia do setor de transporte e foram responsáveis por 59% das emissões de CO2. Para se ter uma ideia, Minas Gerais emitiu quase 170 milhões de toneladas brutas de gás carbônico em 2021. Isso representa a maior alta desde 2014. Por isso, pensar em como nos locomover é tão importante. Hoje, vamos analisar algumas possibilidades. Para começar, os combustíveis não renováveis, que segundo os especialistas são os mais poluentes, já que eles precisam ser queimados para conseguir gerar energia, como no caso do petróleo, que dá origem à gasolina, e do gás natural. Outro caminho segue em direção aos combustíveis de origem renovável, como o biodiesel, que não é tóxico, é pouco poluente e ainda é biodegradável. Outro ótimo exemplo nacional é o etanol. Simbora conhecer um pouco mais sobre ele antes de eu virar a próxima curva? O etanol, ele é nacional, então não é um combustível importado. Nós produzimos ele no Brasil a partir da cana-de-açúcar, né? Ele é uma fonte renovável, né? Ele emite CO2, é bom deixar isso claro. Mas como ele é proveniente da cana-de-açúcar e a cana-de-açúcar consome CO2,
né, durante o processo de crescimento dela, a gente tem uma quantidade de CO2 emitido muito menor do que um combustível como a gasolina e o óleo diesel. Mas as opções de trajeto não param por aí. Simbora pegar uma carona comigo para conhecer os carros elétricos? Encontramos bons exemplos aqui nesta transportadora em Contagem, na região metropolitana. Há 8 anos, o Felipe decidiu investir em carros elétricos para o trabalho da empresa. E hoje tem mais da metade da frota nessa modalidade. Quem investe nesse tipo de equipamento é porque realmente tem uma preocupação com o meio ambiente, porque a conta ela ainda não fecha. O payback desses veículos ele tem um prazo longo, realmente a gente tem uma economia mensal com consumo de combustível que é evitado, o consumo chega a ser 5 vezes mais em conta se a gente comparar a energia elétrica com o combustível, mas o preço do veículo também ele é 5, 6 vezes mais caro do que o veículo tradicional. A gente acaba tendo pouco apoio do Estado. Só para você ter uma ideia, o mesmo veículo elétrico, se a gente comparar o modelo a combustão, ele vai custar ali em torno de 5 vezes mais caro e a gente paga o IPVA na mesma proporção. Um carro de passeio hoje em Minas, a combustão, ele é 4% do valor de mercado e o elétrico também é 4%. Ainda assim, a empresa mineira é a segunda transportadora do mundo a conquistar o selo B, que é uma certificação global de que a empresa tem como objetivo solucionar problemas socioambientais. Só em 2022, a reformulação deixou de emitir 2.500 toneladas de carbono. E para zerar a conta, eles ainda fazem uma compensação ecológica. Os caminhões que ainda são movidos a combustíveis fósseis, que é inevitável a utilização por conta da autonomia dos veículos 100% elétricos, a gente realiza anualmente o inventário das emissões desses veículos e nós temos uma fazenda no Mato Grosso do Sul, onde nós fazemos o replantio de árvores, geramos crédito de carbono suficiente para neutralizar 100% das emissões que nós temos oriundas das nossas operações. E cada dia mais gente tem feito essa mesma escolha. Só nos 5 primeiros meses desse ano foram emplacados 26.014 veículos leves eletrificados, um aumento de 59% em relação ao mesmo período de 2022. Assim, o número de veículos do tipo em circulação no Brasil ultrapassou a marca de 150 mil. Enquanto isso, o setor de transporte público se movimenta lentamente nessa questão. Em novembro de 2021, a Prefeitura de Belo Horizonte testou ônibus 100% elétricos para o sistema de transporte coletivo, mas por questões técnicas e operacionais, o projeto não avançou. Se a iniciativa governamental investe nisso, né, a gente vai ter então a população usando muito mais transporte coletivo. O metrô é uma alternativa porque é uma fonte elétrica, então em termos de emissões diretas, nós não temos emissões diretas. Por último, mas não finalmente, existem também os carros híbridos. Esses que misturam 2 dos tipos de energia que a gente te mostrou ao longo dessa reportagem. Alguns já em funcionamento e outros em fase de estudos. Visando unir desempenho e sustentabilidade de maneira acessível para a população, a Universidade Federal de Minas Gerais, por meio do Centro de Tecnologia da Mobilidade, tem estudado diversas alternativas. Uma delas vamos conhecer agora, neste laboratório. A gente coloca o etanol para operar em um motor 100%, digamos assim, em uma concentração volumétrica, e aí a gente adiciona o hidrogênio em algumas porcentagens pequenas, até ali mais ou menos 10%, e a gente vai estudando o que essa adição de hidrogênio significa para a combustão. Os sistemas de combustão que a gente desenvolve também são pensados em futuras arquiteturas híbridas, né, que conciliam ali o melhor dos 2 mundos, parte de um sistema de propulsão elétrico e parte de um sistema de propulsão a combustão com uso de biocombustível. Assim também é desenvolvido o trabalho nessa montadora em Betim, na Grande BH. Viemos então conhecer um dos modelos dessa versão que mistura tecnologias. Me explica que tipo de veículo é esse aqui, o que está do lado e o que muda de um para o outro. Boa pergunta. Esse aqui é um veículo híbrido, plug-in. Nesse caso, a gente tem um carro que funciona com motor de combustão interna e motor elétrico. Ele tem motor elétrico no eixo traseiro e no eixo dianteiro. Então, esse aqui é um carro híbrido funcionando no modo elétrico e no modo a combustão interna. Olhando assim, é bem semelhante ao convencional. Sim.
No daqui do lado, aí sim a gente já começa a perceber a olhos nus a diferença. Você vê o bom do motor, a gente não tem aqui a presença do motor de combustão interna. Esse é um carro 100% elétrico, então ele vai ter uma bateria que está no pavimento do carro, e aqui a gente tem um motor elétrico com toda a estrutura e a infraestrutura eletroeletrônica para gerenciar o funcionamento do motor elétrico no modo elétrico. Ainda de acordo com o diretor de assuntos regulatórios da montadora, unir tecnologias é um caminho gradual. A hibridização é a forma mais acessível da gente introduzir tecnologias. É lógico que política pública, política país, vão ajudar a gente a envolver todos os setores, que não é só o setor automotivo, a gente tem outros setores que precisam ser envolvidos, que possam participar desse processo de descarbonização e manter um equilíbrio, né? O Tadeu já tem um carro híbrido para chamar de seu e, inclusive, faz a recarga da bateria na garagem do próprio prédio. Uma economia para ele de cerca de 80% por mês. Eu paro meu carro nessa vaga compartilhada. Basicamente, hoje no prédio tem somente eu como usuário. Eu venho aqui, eu tenho um cartão onde eu consigo ativar o carregador para identificar que sou eu que estou carregando. Então, eu conecto esse cartão aqui no carregador, tiro esse conector daqui e ligo no meu veículo híbrido. É bem semelhante a estar colocando combustível, só que você está colocando energia. Exatamente. E com a vantagem de poder abastecer em casa, né? Hoje eu recarrego em casa. Eu consigo ter uma autonomia, uma recarga dessa, 40 km por dia. Então, se eu for daqui até Contagem e voltar, eu consigo usar o modo 100% elétrico. A viagem rumo a um futuro sustentável já começou, mas para que a gente consiga chegar ao destino, é preciso uma transformação coletiva. E pensar no meio ambiente é o combustível necessário. Há menos de 100 anos, na verdade, né, a gente vai ter aí um crescimento cada vez mais acelerado da frota, se a gente não tiver investimento em políticas públicas de transporte. A chave para o futuro é a gente ser independente de sistemas de propulsão, né, utilizar várias fontes de energia renováveis, né, e reduzir aos poucos a dependência de uma só fonte de energia. Não existe planeta B. Nós precisamos cuidar do nosso planeta, cuidar das próximas gerações. Na próxima semana teremos o último episódio dessa série. Vamos falar sobre mineração. O solo mineiro é muito rico e a exploração das nossas serras pode ser feita de forma sustentável e longe da imagem trágica que hoje temos desse setor. E esses carros elétricos citados na reportagem não são tão novos assim. Na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, esse tipo de veículo existiu há mais de 100 anos, já existe há mais de 100 anos, mas o sistema se perdeu com o tempo. Afinal, por que isso aconteceu? É exatamente essa pergunta que o podcast Minas Sustentável responde nessa semana. Nossa equipe conversou com um professor da UFMG, que é referência no tema. Conheceu um projeto feito por alunos da universidade que constroem carros elétricos. Para ouvir o programa, aponte a câmera do celular para o QR Code, que está na tela, ou procure por Record TV Minas na sua plataforma de áudio preferida. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento e mineira de coração.